Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito à secretária vereadora Astéria Kist para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kist, presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Rec. Presente. Nereu Bart. Presente. Noeri Cosman. Presente. Odolir Bordion. Presente. Osni Simon. Presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã-do-Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 11ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Iporã-do-Oeste, do dia 20 de abril de 2026. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos apreciação da ata 62/2026 da 10ª Sessão Ordinária de 2026. Apreciação do requerimento de retirada de pauta do projeto de lei do Executivo 10/2026, apresentado pelo vereador Nereu Bart. Leituras correspondência. Matérias do dia. Emenda modificativa 02/2026, de autoria do vereador Nereu Bart, vinculada ao projeto de lei 10/2026. No grande expediente temos escrito o vereador Nereu, que vai falar sobre creches e emendas parlamentares. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei do Executivo 10/2026. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos à apreciação da ata 062/2026, da 9ª Sessão Ordinária, da 2ª Legislatura, da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 13 de abril de 2026. Peço a dispensa da leitura da ata, que está publicada no site da Câmara dos Vereadores, e os vereadores receberem cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata 62/2026. A palavra está livre. Coloco a ata 62/2026 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito à secretária para que faça a leitura do requerimento formulado pelo vereador Nereu Bart, que solicita a retirada de pauta do projeto de lei do Executivo 10/2026. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, senhor Círio, os colegas vereadores, funcionários dessa casa, Fernando da imprensa que está aqui, e também os demais visitantes e, da mesma forma, quem nos acompanha via rede social. Requerimento, autor, vereador Nereu Bart, MDB. Assunto, requer a retirada de pauta do projeto de lei do Executivo número 10/2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, com fundamento no regimento interno desta Casa, vem respeitosamente requerer a retirada de pauta do projeto de lei do Executivo número 10/2026, incluído na ordem do dia da sessão ordinária de 20 de abril de 2026. Justifica-se o presente requerimento pelo fato de que o referido projeto encontra-se em tramitação para primeira discussão e votação, não tendo sido possível a apresentação de emenda no prazo regimental de 48 horas antes do início da sessão, conforme exigido pelo artigo 293 do Regimento Interno. A retirada de pauta, no presente momento, mostra-se medida adequada a fim de possibilitar o regular exercício da atividade legislativa, especialmente quanto à apresentação e devida apreciação de emenda que visa ao aprimoramento da proposição, assegurando maior debate e qualificação do texto legal. Diante do exposto, requer-se o deferimento do presente pedido. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 20 de abril de 2026, Nereu Bart, vereador, MDB.
Coloco em discussão o requerimento. A palavra está livre. Presidente, Vereador Nereu, com a palavra. saúdo, senhor presidente, os demais membros da mesa diretora, a vereadora Astéria, aos colegas vereadores, funcionários dessa casa, representante da imprensa, Fernando, que está aqui, e aos demais visitantes, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Para justificar um pouquinho esse requerimento, em primeiro lugar, nós tínhamos um projeto bastante amplo, são diversos, muitos artigos, e tramitou normalmente nessa casa, e são inúmeras páginas que contêm mais de 100, 125 artigos. E hoje de manhã, depois já tinha passado pela comissão, mas nós temos outro projeto tramitando aqui, que o Executivo retirou ele para alterar alguma questão. E verificando esse projeto aqui, que já tinha tramitado, falava que para exercer cargos de direção de escola nessas áreas, seria só pedagogo, a área da pedagogia. Quando outro projeto já foi alterado, onde a licenciatura também não é preciso necessariamente ser a área da pedagogia. De uma outra licenciatura também poderia. Então, verificando isso, olhei com atenção, porque, na verdade, aí entra o papel do vereador. Acho que é bem importante a gente ler, reler, e foi por isso que hoje de manhã me ocorreu essa ideia. Fui conversar com a administração hoje, e depois o nosso jurídico aqui, Daniel, olhou a melhor forma para a gente fazer esse requerimento. Então, por esse motivo, justificando que vai ser para não depois ter uma lei que diz uma coisa e a outra limita, então. Então, nós estamos ali melhorando algo que ia futuramente nos complicar, talvez, ou trazer dificuldades para a gestão municipal. Esse é o motivo do requerimento. Acredito que seja para melhorar, como já diz no próprio requerimento, é para ajustar detalhes que são necessários. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 10/2026, que estava pautado para a primeira discussão e votação na ordem do dia, fica retirado de pauta. Leitura das correspondências. Solicito a secretária vereadora Astéria para que faça a leitura das correspondências. Município de Porão do Oeste, Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, Departamento de Esportes, Rua Santo Antônio, número 100, Porão do Oeste, Santa Catarina, 20 de abril de 2026. A Câmara de Vereadores de Porão do Oeste. Senhores vereadores, é com grande satisfação que convidamos vossas senhorias para prestigiar a cerimônia de premiação dos finais do Jaipo nas seguintes modalidades: canastra e truco, na quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, na sede do bairro Ruschel. Sinuca masculino e feminino, balãozinho e bocha 48, na sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, na sede do bairro Ruschel. Futebol 7, aspirante, feminino, sênior e principal, no sábado, dia 25 de abril de 2026, no campo do Grêmio União. A presença de vossas senhorias será de suma importância para prestigiar os atletas e fortalecer o espírito de união e esporte em nossa comunidade. Contamos com a sua participação para tornar este momento ainda mais especial. Agradecemos desde já a atenção e colaboração de sempre. Atenciosamente, Ismael Pedro Cosman, diretor de esportes. Essa é a correspondência, senhor presidente. Obrigado, vereadora Astéria. Matérias do dia. Solicito à secretária vereadora Astéria a leitura da emenda modificativa 02/2026, vinculada ao projeto de lei do Executivo 10/2026. Emenda modificativa número 02/2026.
Emenda modificativa que altera a redação do caput do artigo 46 do projeto de lei do Executivo número 10/2026 para ampliar as formações admitidas ao exercício de funções de administração e assessoramento pedagógico nas instituições de ensino da rede municipal. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal votou e aprovou a seguinte emenda relativa ao projeto de lei do Executivo número 10/2026. Artigo 1º. O caput do artigo 46 do projeto de lei do Executivo número 10/2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 46. Para o exercício das funções de administração, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação e assessoria pedagógica nas instituições de educação infantil e ensino fundamental, exigir-se-á formação em curso de graduação em pedagogia ou em curso de licenciatura, ou ainda formação em nível de pós-graduação na área, garantida, em qualquer caso, a base comum nacional. Artigo 2º. Permanecem inalteradas os demais dispositivos do artigo 46. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 20 de abril de 2026, Nereu Bart, vereador. Justificativa. A presente emenda modificativa do caput do artigo 46 do projeto de lei número 10/2026 tem por finalidade adequar a redação proposta aos princípios constitucionais e às diretrizes da legislação educacional brasileira, especialmente no que se refere à valorização dos profissionais da educação e à ampliação do acesso às funções técnico-pedagógicas. O texto original estabelece como requisito para o exercício das funções de administração, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação e assessoria pedagógica a formação exclusiva em curso de graduação em pedagogia ou pós-graduação na área. Embora a formação em pedagogia seja, sem dúvida, relevante e tradicionalmente vinculada a essas atribuições, a limitação proposta revela-se excessivamente restritiva diante da realidade do sistema educacional e da própria legislação de regência. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996, admite a formação em nível superior em cursos de licenciatura como base para o exercício das atividades educacionais, reconhecendo a diversidade de formações aptas à atuação no campo pedagógico. Ademais, o próprio projeto de lei, em seu artigo 45, prevê a formação em licenciatura plena como requisito para o exercício do magistério, o que evidencia a coerência sistêmica na ampliação ora proposta. Nesse sentido, a inclusão dos profissionais com formação em licenciatura como aptos ao exercício das funções previstas no artigo 46 contribui para 1. Ampliar o quadro de profissionais habilitados, evitando restrições desnecessárias que possam dificultar a composição das equipes pedagógicas. 2. Valorizar a formação docente em suas diversas áreas do conhecimento, reconhecendo que a prática pedagógica não se restringe exclusivamente ao campo da pedagogia. 3. Assegurar maior flexibilidade administrativa à gestão educacional do município, sem prejuízo da qualidade do ensino. 4. Alinhar a legislação municipal às diretrizes nacionais de educação que privilegiam a formação superior e a qualificação continuada, independentemente da área específica da licenciatura. Importante destacar que a emenda não afasta a exigência de formação adequada, tampouco compromete a qualidade das atividades pedagógicas, uma vez que permanece a necessidade de formação em nível superior e a garantia da base comum nacional, conforme já previsto no dispositivo.
Desta forma, a presente emenda busca conferir maior razoabilidade, amplitude e efetividade à norma, compatibilizando-a com a realidade educacional e com os princípios da valorização dos profissionais da educação. Iporanduoeste, Santa Catarina, 20 de abril de 2026, Nereu Bart, vereador, MDB. Esta matéria seguirá seus trâmites nesta Casa e será despachada para as comissões devidas para análise e parecer. No grande expediente, chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Nereu, que irá falar sobre creches e emendas parlamentares. Volto a saudar, então, o presidente e aos demais já citados anteriormente. Hoje quero falar um pouquinho sobre a educação infantil, creche, e também sobre os recursos que o deputado Mauro de Nadal nos ajudou na atual gestão, principalmente na atual gestão. Quanto à creche, parecia que era um sonho um pouco mais distante, a nova creche, mas ela já está, hoje foi licitada. A mesma empresa que foi a vencedora do pré-escolar, que está sendo construído lá na área educacional, perto dos ginásios, a mesma empresa ganhou a licitação para a construção dessa nova creche. É claro que pode ainda alguém entrar com recursos, às vezes falta agora eles apresentar toda a documentação, mas o valor inicial pelo projeto seria de R$ 4.003.136,10 e foi licitado a R$ 3.888.000. Ali entra uma importância, porque a creche ela vai atender a demanda, vamos dizer, de certa forma, reprimida. Muitas famílias, muitos pais dependem de um lugar onde possam deixar em segurança os seus filhos. E nada melhor. Eu sei como é que hoje o e-mail Criança Feliz é um espaço onde as pessoas, com toda a confiança, deixam os seus filhos lá e estão em segurança. A mesma coisa depois, isso vai acontecer também nessa nova creche, onde o poder público proporciona isso para as famílias. Então, é algo importante que está agora se encaminhando até, de certa forma, urgente, do jeito que estão andando as coisas. Lembrar aqui, nós tivemos na sexta passada a presença do deputado Mauro, onde os vereadores Osni, vereador paraguaio, também esteve junto conosco, além de pessoas do diretório, onde nós fomos olhar o espaço, porque para essa creche, 2 milhões foram destinados pelo deputado Mauro de Nadal. Com certeza, é um recurso muito importante, sempre presente no nosso município. Então, a gente está muito grato por esses recursos, que com certeza fazem a diferença. Também, destacar um pouquinho que não é só esse valor que o nosso deputado repassou. Nós temos ali os valores, eu sempre ressalto, nós, do MDB, vereadores, diretório, a gente sempre valoriza, não é conquista de um ou de outro. Nós valorizamos muito isso e a gente estava até sempre dentro da possibilidade, a gente acompanha, está junto quando possível. Mas então, dos 2 milhões para a nova creche, é um valor que nós recebemos. 100 mil, que há poucos dias, vereadores paraguaios esteve junto comigo lá em Osni, não pôde estar, mas 100 mil para a cobertura em frente ao e-mail Criança Feliz, atendendo um pedido, uma demanda da própria diretoria do e-mail. Além disso, nós tivemos a oportunidade de destinar 300 mil, coube aos vereadores. Na época, eu, Osni e o Adriano, na época era como vereador, nós optamos, então, em passar de 300 mil era o valor. Então, 200 mil seriam para o asfalto na entrada Entre Rios, naquela estrada, 200 mil, e 100 mil para os melhoramentos ali no bairro Ruxa. Tudo recursos do deputado Mauro de Nadal. Outra, 300 mil para a pista atlética, que ainda, se nós tivéssemos já uma área definida, já estaria feito. Esse valor já está na conta. Já está ali, 300 mil, para fazer provavelmente um campo suíço, algo assim, e uma pista atlética.
Então, são 300 mil, que é o valor que já está no caixa da prefeitura. Além disso, mais 500 mil para aquisição de um caminhão prancha. É outro projeto que está em andamento. Então, fechando assim, um total de 3 milhões e 200 mil nesse período desde 2025 até agora, que vai se concretizando os últimos detalhes. Então, a gente só queria destacar um pouquinho a importância do trabalho dos vereadores. Todos os vereadores, a gente sabe que em cada partido estão trazendo recursos, e isso é muito importante, isso é algo a mais que o município consegue fazer. E por isso, às vezes, a gente trabalha, vamos dizer, em prol de deputados, mas é importante que a gente tenha os representantes lá. Se não tivéssemos representantes, nós não seríamos atendidos. E isso faz toda a diferença para o nosso município. Seria isso, então. E lembrar, mais uma vez, todos os vereadores estão incluídos, não é só o vereador Nereu, todos estão incluídos nessa parte, então todos fizeram sua contribuição e sua parte. Obrigado, presidente. Ordem do dia. Como foi aprovado o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei executivo 10/2026, não temos matéria para discussão e votação nesta sessão. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 27 de abril, com início às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.